Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, estamos transmitindo mais um vídeo da série Parábolas de Jesus. E nesta oportunidade, estaremos meditando na parábola de Jesus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, do versículos 13 ao 16, que tem por tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Vamos ver o que o texto bíblico fala sobre esse assunto. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16 diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Na ocasião desta passagem, Jesus está discursando um dos sermões mais importantes da história do cristianismo, que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Este sermão estende-se do capítulo 5 de Mateus até o capítulo número 7. Logo após as Beatitudes, ou Bem-aventuranças, nós observamos esta parábola de Jesus. Jesus aqui compara os seus discípulos com o sal da terra e com a luz do mundo. Mas o que é que ele queria dizer com isso? É isso que nós vamos meditar neste vídeo. O sal sempre foi e é algo muito importante na vida das pessoas. E na época de Jesus, tinha tão importância que parte do salário dos militares era pago com sal. Daí vem a palavra salário. Mas Jesus queria ir além disso. Jesus referencia na sua palavra dizendo o seguinte: se o sal for insípido, com que se há de salgar? A palavra insípido quer dizer sem gosto ou sem sabor, ou, para resumir, sem utilidade. Então, nós observamos que acerca do sal, acerca deste produto, não é o bastante para o sal ter boa aparência, não é o bastante para o sal uma boa propaganda ou até mesmo uma bela embalagem, porque não é isso que vai validar o sal. O que vai validar o sal é o seu sabor e o resultado que ele produz. Logo de cara percebemos que Jesus é contra a uma vida de aparências. Porque nesta passagem, ao comparar os seus discípulos com o sal, Jesus deixa bem claro que o sal precisa ter bons resultados. Então, o discípulo, que é o sal da terra, ele precisa produzir resultados. O evangelho que está na vida dele produz resultados, tanto para si como para a vida das pessoas. O apóstolo João vai dizer em 1 João capítulo 3, versículo 18, Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Numa linguagem mais comum, o apóstolo João estava dizendo que nós não devíamos viver de palavras, mas sim de ações. Ações estas que produzam resultados na vida das pessoas. E assim como o sal da terra produz resultado na comida, os discípulos de Jesus precisavam salgar este mundo corrompido. Mas para que isto aconteça, é necessário que o sal se dissolva. Quando o sal se dissolve, é a partir daí que ele começa a salgar outras coisas. Então, o sal jamais pode ser egoísta ou até mesmo se preocupar apenas com a sua própria estrutura, que vai ser dissolvida para produzir bons resultados. Nós podemos observar o apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo número 12, versículo 15, dizendo: Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, ele escreve: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O propósito do sal realmente é se dissolver, ainda que isto comprometa um pouco da sua estrutura anterior. O sal sabe qual é a sua função,
ainda que perca parte da sua estrutura, mas cumprindo o seu propósito, o sal precisa estar satisfeito, sabendo que foi criado para aquilo. Ao contrário disso, mantendo a sua estrutura, mas não salgando nada, ele também não serve para muita coisa. E mais uma vez o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, o seguinte: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então a proposta do Evangelho é essa mesmo. Muitas das vezes temos que renunciar a nós mesmos. Algumas vezes sofreremos desgaste, mas nós temos que entender que isto faz parte do propósito de Deus em nossa vida. Qual o exemplo melhor de desgaste, de renúncia, a não ser o do próprio Jesus, que teve toda a sua vida dissolvida, principalmente na cruz do Calvário, onde sua vida é dissolvida na terra, e com isso, aqueles que estavam mortos em ofensas e pecados, e que creram no seu nome, receberam a nova vida através da sua morte. Então, a morte de Cristo, a renúncia de Cristo, o desgaste de Cristo foi o que produziu bons resultados para a vida do cristão. Então, da mesma forma, o cristão precisa entender que o seu desgaste e a sua renúncia vai produzir ótimos resultados, tanto para si como para as pessoas que lhe cercam. Outra coisa que nós observamos acerca do sal é que o sal precisa sair do seu lugar para ir ao lugar do seu propósito. Veja bem como nós fazemos as coisas. Vamos no supermercado, nós escolhemos a marca que queremos do sal, compramos e trazemos para nossas casas. Há algumas pessoas até que tiram da embalagem anterior para colocar no novo recipiente, mas sabendo que o sal, independente de onde esteja, vai estar ali por pouco tempo, porque o seu propósito não é ficar ali. Então, para o sal, não adianta ele ficar amontoado, não adianta ele ficar preso ao mesmo lugar. O seu propósito está fora de onde ele está no momento. Seja no recipiente, seja na embalagem, o seu propósito está fora dali. Ainda que por algum tempo ele fique naquela situação, ele precisa ser consciente de que o seu propósito está fora. É isso que quer dizer a igreja. A palavra igreja vem da palavra eclésia, que significa chamados para fora. Ainda que passemos algum tempo dentro das quatro paredes, esta não é a nossa primordial função. A nossa primordial função é sair dali para produzir resultados fora, porque é fora que o mundo está corrompido, porque é fora que o mundo está sem sabor, é fora que o mundo está precisando da conservação que há no sal. Principalmente na época de Jesus, nós precisamos saber que não havia geladeira. Então o sal ele era usado para conservar uma série de produtos. Da mesma forma, o cristão ele precisa sair do seu lugar de comodismo e ir para fora, para o mundo, onde as coisas estão se deteriorando e apodrecendo por causa do pecado. Só o sal tem poder de conservar e manter este mundo puro. E este mundo sem sabor, só o sal pode produzir sabor nele. E é bem claro o que eu vou dizer agora. O sal, ele é sim um remédio para o mundo sem sabor. Só que você sabia que não existe remédio para um sal insípido? Pois é, um sal que não é capaz de salgar, um sal que não é capaz de fazer a diferença, um sal que não pode produzir resultados, não terá outro fim a não ser lançado fora e só serve para ser pisado pelos homens. No livro de Tiago, capítulo número 2, versículo 17, vai dizer o seguinte: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, qual é a obra ou a atitude que Deus espera de nós? Isso está escrito no livro de Marcos, capítulo número 16 e versículo número 15, em que ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Cristãos que não percebem que precisam sair do seu lugar, como o sal, que ainda não saiu do seu recipiente, não entendeu ainda o seu propósito. Ele precisa cumprir o seu propósito que está fora. Ele precisa sair do seu comodismo. Ele precisa negar a si mesmo
ele precisa abrir mão de si mesmo e entender que a sua função está fora, está no mundo, está em resgatar as pessoas que estão morrendo e apodrecendo pelo pecado. E no versículo 14, no capítulo 5 de Mateus, Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. Já se tratando sobre um outro assunto, mas de cunho muito parecido, Jesus compara os seus discípulos com uma luz, a luz do mundo. E olha o que ele diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Uma primeira situação que nós observamos aqui é quando Jesus fala, e uma referência que é sobre uma cidade edificada sobre um monte. Jesus estava provavelmente falando de uma cidade em Israel que era chamada cidade de Safed. Ela ficava a 800 metros acima do mar e, quando estava à noite, as luzes dessa cidade eram acendidas e também eram vistas por todas as partes baixas do mar da Galileia. E muitos teólogos e pesquisadores afirmam que, quando Jesus estava discursando e dizendo que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus estava apontando para a cidade de Safed, porque quando as luzes acendiam na cidade de Safed, todas as cidades baixas poderiam ver como aquilo era bonito. Visto de longe, parecia até mesmo um espetáculo. Então Jesus estava dizendo para os seus discípulos que vocês possam brilhar e as partes mais baixas da terra possam enxergar o brilho e a luz que estão em vocês. Efésios capítulo número 5, versículo número 8 vai dizer: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Aqueles que são luz do mundo, aqueles que foram chamados por Jesus para serem luz, não têm do que se envergonhar. O tempo de vergonha era o tempo da ignorância, onde todos nós éramos trevas. Agora que somos luz, não há motivo de nós nos escondermos. Muito pelo contrário, nós precisamos brilhar nesse mundo escuro. Esse mundo de trevas tenebrosas precisam saber que existe uma luz que brilha através de Jesus e através dos seus discípulos. A Bíblia também vai dizer, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então nós somos luz do mundo e nós precisamos brilhar, e as pessoas precisam enxergar em nós as boas obras. E qual é a necessidade disso? Porque nós devemos mostrar as nossas boas obras. Isso está no versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, para concluir esta meditação deste vídeo, nós somos o sal da terra. Nós precisamos salgar e conservar este mundo que a cada dia se corrompe pelo pecado. Nós somos a luz do mundo. As pessoas precisam ver em nós o brilho de Cristo, a luz que alumia em meio às trevas, a luz que faz o homem enxergar a salvação que há em Cristo Jesus. Que sejamos sal, que sejamos luz, e assim estaremos cumprindo a vontade do Senhor Jesus. E a pergunta fica: será que você tem sido sal? Será que você tem sido luz? Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo.